Modiai. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos no nosso 5º encontro do Cristosterona. 5º encontro. Já alguns temas a gente vem trazendo aqui de reflexão. O Cristosterona vem nesse formato um pouco mais de palestra, não é especificamente uma pregação, como a gente costuma fazer aqui de púlpito. Normalmente eu faço algumas pesquisas, depois desse levantamento a gente produz isso de modo escrito e entrega isso para a igreja e deixa isso ainda registrado, escrito, para que a igreja possa se utilizar disso, para que os homens possam se utilizar disso da forma que quiserem. Eu me recordo há um tempo atrás que o próprio Jadson, ele falava, a gente conversava, eu creio que dentro do carro, não lembro bem, e ele falava comigo, ele falava, cara, hoje a gente não tem referenciais, hoje a gente tem uma dificuldade de encontrar pessoas com quem a gente possa de fato imitar. Em dias como os nossos, tem um monte de fanfarrão. Você entra na internet, você vai ver o cara lá marombeiro, que ele começa a encher você de juízo, né? Por quê? Porque você tem que entregar a barriga de tanquinho. O cara, ele é coach, ele consegue estar ali na academia, malhando 2, 3 horas por dia. Quem é pai de família aqui consegue passar na academia 3 horas, cara? Quem consegue fazer isso? A gente, na verdade, hoje, os próprios mestres, os coaches que se levantam diante da gente como sendo os grandes referenciais do nosso tempo, eles são, na verdade, homens extremamente fracos, que na hora que a peteca apertar, provavelmente eles vão espanar, mas por eles terem aquele jeito, os caras serem aqueles caras altos, não que o cara alto é algum problema, tá ali o Zeca, que ele levanta a mão aqui e troca a luz desse teto aqui praticamente. Tá ali o Alisson também, que o Alisson ele troca o telhado, né, que é um pouquinho mais alto que o Zeca, se brincar. Não que isso efetivamente seja um problema, mas a nossa sociedade vem construindo a imagem de um homem forte em modelos que de fato não se parecem nunca com a Escritura. E a imagem de homens, de referenciais que nós precisamos buscar, vai totalmente em desencontro à maioria dos mestres e coaches do nosso tempo. E quando eu falo disso, eu falo inclusive de mestres que se erguem dentro da igreja. Porque quando você diante de por exemplo, uma pregação triunfalista, que ela parece tanto, ela é tão voltada só para o homem, ela é tão antropocêntrica, ela centraliza a figura do homem, onde você vem um vencendo e para vencer. Cara, isso parece tanto com Apocalipse 6, porque o anticristo, na figura ali do cavaleiro do cavalo branco, ele vem vencendo e para vencer. E todas as vezes que existe um desejo de domínio dessa forma, onde o êxito, onde uma sociedade, ela não aceita a dor, não aceita o fracasso, não aceita a fraqueza, não aceita nada disso, ela foge disso e olha para qualquer coisa dessa, ela tenta colocar, seja algum aspecto espiritual, seja algum aspecto carnal, seja ela tenta de alguma forma evitar por completo a possibilidade da fraqueza, enquanto Paulo, em 2 Coríntios 12, Paulo, ele nunca foge da condição de fraqueza e de limitação, ele nunca foge disso, tá bom? Se for para mim não precisa não, tá bom? Ele nunca vai fugir disso. Ele olha para suas fraquezas, para suas limitações. Alguns teólogos, eu me recordo disso quando eu devia ser menor do que esse menino aqui, e eu vinha para as escolas dominicais, o pessoal falava que Paulo significava homem pequeno, né? Eles diziam que eu nunca pesquisei, não me recordo de ter pesquisado alguma vez para saber se o nome Paulo significa de fato homem pequeno, mas provavelmente ele era um homem de baixa estatura. Eu vi uma vez o pastor Rodrigo Silva
Ele explicando que a média de estatura dos homens da época de Jesus, conforme eles acharam alguns ossos, né, de homens daquela época, que datando eles acharam homens daquela época, a média de altura era 1,63 m, para vocês terem uma ideia. Então o Cristo que nós esperamos, provavelmente era um homem que devia ser de uma altura próxima a essa. Não era um homem nem mesmo um grande homem se você olhasse. Paulo, conforme diz a tradição, ele era um homem pequeno e ele não esboçava a sua força em nada do que o mundo hoje conclama para esboçar força. As nossas crises, a crise de referenciais do nosso tempo, primeiro, é um tempo que ele veio apresentando isso desde as décadas mais antigas. Em Hollywood, os homens que se apresentavam era sempre aquele tipo, né? O ator durão, aquilo ali tudo, e nunca era no formato da Escritura. Qual que foi sempre o formato da Escritura? Era um formato que dava outra face. Era um formato que calçava as sandálias da humildade sempre. Era um formato que se contrapunha a tudo que o mundo reflete como sendo forte. Mas não, nós hoje precisamos olhar para esses caras. Parece que a gente precisa, é o cara que fala assim, não, tua testosterona tá baixa, você precisa de uma aplicaçãozinha aqui, outra ali, você tem que resolver isso daí, você é um cara fraco. Às vezes esses caras, por exemplo, da Red Pill, quem já ouviu falar aqui desse movimento Red Pill? A gente de vez em quando trata aqui, né? Os caras da Red Pill, os caras são tão frouxos, que os caras, eles hoje evitam uma mulher para um compromisso como o diabo foge da cruz. Aí o cara fala, não, mas eu tô com medo da lei da misoginia, eu tô com medo disso, eu tô com medo daquilo. Meu amigo, se você tá com medo de viver como homem nesse mundo, se castre, vire um eunuco, ou então vira pro outro lado logo, assuma outra natureza. Porque você se revestir do compromisso de ser homem como pai, como chefe de família, como tudo isso, exige de nós um desafio extremamente grande. Exige de nós sacrifício. Eu me recordo que eu fui, há um tempo atrás, a uma reunião de homens. E cara, o pastor lá, ele pregou o tempo todo para tentar motivar os homens a fazer o que é naturalmente da responsabilidade do homem. Hoje nós homens precisamos de ser motivados a fazer o que é naturalmente da nossa responsabilidade. Na época dos meus avós, o cara tinha 10, 11, 12, 13 filhos. Ele não importava como ele ia dar conta de trazer comida para todo mundo. Hoje em dia a nossa geração tem medo de ter 1, 2, 3 filhos e falando, já está demais, porque eu não vou dar conta de criar. Aí o cara fica com medo, não, porque isso vai significar eu sacrificar a academia, se eu vou ter que trabalhar 2 horas a mais para trazer comida para mais um filho, vai significar que eu não vou ficar bonitinho do jeito que tem que estar bonito para poder entregar algo na aparência que essa sociedade exige. Vocês estão entendendo onde que eu estou querendo chegar aqui? Dentro dessa crise de referenciais, onde a gente não tem para onde olhar praticamente, onde a gente começa a olhar para um determinado cara. Eu lembro que um grande cantor de um desses ministérios internacionais, cara, ele fez teve um desses eventos de gravação do DVD desse ministério internacional, não vou falar o nome, mas esse cara, ele estava lá, cara, até com um negócio no nariz, com câncer e tudo e tal, e aí todo mundo vendo ele, poxa, aquele cara tá vencendo a dor, tá vencendo, descobriram que era tudo mentira, aquele CD teve que ser jogado fora, porque o cara fingia câncer para dizer que ele era um referencial dentro do mundo evangélico. Olha a que nível que nós chegamos. A gente precisa produzir certo sofrimento e certo sacrifício para se dizer um referencial. É nesse aspecto
E quando a gente vai para o romanismo, para a Igreja Católica Romana, os referenciais se tornam outras coisas. É um emocionalismo que às vezes ele se torna tão contraproducente. Eu preciso falar disso, destas coisas, numa reunião como a nossa, porque os referenciais, quando eles olham para algum referencial, primeiro, eles baseiam o referencial deles em um monte de mitos, e esses santos que se erguem lá, são santos que são extremamente frágeis. Para analisar, eu acho que é São Domingos, né? Que o cara, ele ficava, segundo a tradição católica, que ele foi canonizado, não sei se é esse o santo, mas o cara ficava pregando para os peixes. Gente, que tipo de referencial é esse? Eu estou trazendo para vocês referenciais que o pessoal vai ter que venerar, vai ter que fazer uma adoração relativa, né? Porque eu lembro que há mais ou menos uns 15, 20 anos atrás, quando se falava, não, mas vocês não adoram santos, eles diziam, não, é uma adoração relativa, não é uma adoração como nós adoramos a Deus. E os referenciais precisa se criar quase que um mito em torno da história dos caras, porque quando você traz a história, se você está diante da realidade, da história de um determinado servo de Deus, aquilo é totalmente descartado. Quando você vai para a realidade do que acontece, as histórias dos evangelhos, as histórias que nós encontramos no Antigo Testamento, não conseguem mais motivar e nem conseguem mais inspirar praticamente homem nenhum dos nossos dias. A pregação se tornou algo que quase que vazio de significado. Eu vou na igreja para me alimentar, para ver se eu consigo ter motivação no meu trabalho durante a semana, porque nós estamos sem nenhum tipo de inspiração que de fato faz o coração inflamar. Mas Cristo, Ele é o sol da justiça, é a principal referência que nós precisamos ter. Mas olhar para Cristo, a gente fala, poxa, muita gente até vai dizer, para Cristo era fácil, porque Ele era Deus. Meu Deus do céu, imagina o peso de ser Deus. Num mundo extremamente caído, às vezes eu fico embasbacado de pensar que o ministério de Cristo, enquanto Ele exerce o ministério apostólico que Ele vai exercendo junto a discípulos na constituição daqueles 12 que Ele traria para mais próximo, esse ministério ter durado aproximadamente 3 anos, eu fico pensando como que durou esse tempo todo. Porque pelo amor de Deus, é a misericórdia, a paciência de Deus lidando com o pior, do pior, do pior. Porque o povo de Deus, o povo judeu, por exemplo, que referência o povo judeu era para ser na história da humanidade? Vamos lá. Algum império o povo hebreu conseguiu impor na história da humanidade? Nós tivemos o Império Assírio, nós tivemos depois do Império Assírio o Império Babilônico, depois do Império Babilônico o Império Medo-Persa, depois do Império Medo-Persa o Império Macedônico, depois do Império Macedônico o Império Romano, depois do Império Romano ele se desfacela em barro e ferro conforme a profecia dada a Nabucodonosor. Nós temos ali depois o Império Otomano, Turco-Otomano, mas o povo judeu nesse tempo todo ele sempre está no meio de brigas que ele não ia dar conta de brigar, ele está no meio de guerras que ele não ia dar conta de vencer, ele está no meio de situações que ele não ia dar conta de sair daquelas situações, mas é dali, da completa fraqueza, da completa irrisoriedade, porque era um povinho pobre, era um povinho fraco, e dali é que o Senhor decide manifestar, se encarnar, se manifestar e se revelar a todos nós. Para analisar. Só que falar de Jesus é até covardia
com relação a nós, porque ele é um objetivo, é um alvo que nós estamos buscando. Mas eu queria hoje trazer aqui a referência de 3 homens, que foram homens comuns, pecadores como você, que tantas vezes se olhou para si mesmo e se enxergou impotente para muitas das lutas que se levantam na sua existência, mas que se tornaram arautos do rei, embaixadores do reino, com um poder que eu vou dizer para vocês, até hoje nós somos frutos do poder e do referencial destes homens. Eu queria contar essas histórias para vocês. Eu queria a paciência de vocês para ouvir essas histórias. O primeiro desses homens é John Wycliffe. Quem já ouviu falar desse nome? John Wycliffe. Quem nunca ouviu falar? Quem já ouviu falar de Martinho Lutero aqui? Da Reforma Protestante? Todo mundo já ouviu falar de Martinho Lutero. Mas John Wycliffe, ele é um dos precursores dessa reforma, que ela se manifestaria de modo mais intenso, presente, forte, consistente em Martinho Lutero, e lógico, nos que vieram depois dele, como John Knox, como também João Calvino, e muitos outros que vieram depois de Martinho Lutero, Melanchthon, por exemplo. Mas John Wycliffe, ele está há mais de 100 anos antes de Martinho Lutero. John Wycliffe, ele escreveu muito pouco e falou muito pouco também acerca de si mesmo. Esse fato por si só já revela o quanto é desafiador para se construir sobre ele uma biografia. Eu tenho lá na minha biblioteca aquela coleção do Justo Gonzalez da história ilustrada do cristianismo. Eu sugiro vocês terem isso como cabeceira. Um dos melhores livros sobre a história da igreja, que pensa de modo extremamente isento e imparcial, sem trazer esses mitos que muitas das vezes tenta se criar dentro da história da igreja cristã. Mas Justo Gonzalez, em sua obra, que é a História Ilustrada do Cristianismo, ele chega a escrever que das poucas janelas que se abrem para as profundezas do coração de Wycliffe, está uma frase que ele disse sobre si. Ele fala o seguinte: eu fui acusado de esconder sob uma máscara de santidade a hipocrisia, o ódio e o rancor. E sabe o que ele diz? Temo e com dor confesso que isto me tenha acontecido com muita frequência. Ou seja, os caras acusaram ele de ser hipócrita, os caras acusaram ele de ser rancoroso, os caras acusaram ele de ser um cara que guardava ódio no coração, e ele falou: gente, eu confesso que muitas vezes eu era assim, com frequência eu era assim. Este tipo de homem, pecador, é do qual eu vou falar para vocês hoje. Ou seja, a glória deste grande homem de Deus se revela em sua consciência e confissão de se ver como um pecador e depender única e exclusivamente do perdão do seu Senhor. Nascido em 1328, como já dito, não se sabe praticamente nada acerca da sua infância. Sua vida vem se tornar conhecida já no mundo acadêmico, visto que nele encontramos uma dedicação muito intensa para os estudos. Era um filósofo e um teólogo de uma mente precisa e de uma inteligência ímpar. A Universidade de Oxford foi onde transcorreu grande parte de sua biografia e onde ele desenvolveu de modo consistente suas posições que, mais do que tudo, clamavam por uma reforma necessária na igreja. Quanto à sua personalidade, é possível notar que, quando convencido de algo, Wycliffe não era um homem político e nem tinha tato para atrair os outros e convencê-los. Antes era firme, irredutível, pouco simpático, com uma natureza forte e um ímpeto indobrável. Mas isso não desabonava seu caráter e sua firmeza de princípios, apenas o tornava uma pessoa difícil de lidar. Olha só o perfil desse cara. Posso afirmar que o mais irônico na história de Wycliffe, dada a sua personalidade forte, foi o fato de ele não ter sido martirizado, mas ter morrido naturalmente em decorrência de uma embolia.
porém não por falta de desejo por parte da liderança da Igreja Católica, contra quem denunciou ativamente a corrupção, a imoralidade, a luxúria e todos os pecados que lhe eram tão evidentes, e também dos seus inimigos. Na verdade, o que o manteve por muito tempo a salvo foram os interesses da coroa inglesa, que se contrapunham aos interesses da Igreja Romana. Ou seja, tinha um choque político de interesses. De um lado a Igreja Romana e do outro a coroa inglesa. E no meio estava John Wycliffe, dentro de Oxford, e eles falaram, cara, esse cara aqui fala umas coisas contra a Igreja Romana, bora aproveitar e bora deixar ele salvaguardado. Logo, inicialmente o trono inglês vê nas teorias de Wycliffe uma oposição oportuna contra o pontificado romano, com quem a coroa tensionava. Assim, tendo saído de Oxford a serviço da coroa inglesa, Wycliffe chegou a fazer parte da embaixada, mas por ser inflexível, não conseguiu estabelecer um acordo diplomático que de alguma forma servisse ao trono inglês e ao mesmo tempo à igreja. A partir disso, Wycliffe seria aproveitado apenas por seus escritos polêmicos. Porém, algum tempo depois, seus trabalhos passaram a desagradar também aos políticos de seu país e aos nobres de seu tempo, principalmente por defender limites para os poderes temporais, que seriam os poderes políticos, e para os poderes espirituais, que seriam os interesses, os poderes que a igreja arrogava para si. Sua consciência pulsava e ele não poderia avalizar erros de um lado e de outro. Isso afasta do mundo político e o devolve para o mundo acadêmico. De volta a Oxford, Wycliffe pensou que ali ele se sentiria mais acolhido, visto que lá ele tinha atraído alguns seguidores e admiradores. Contudo, as suas ideias também tensionaram dentro da universidade, visto que ele se opunha a doutrinas tidas como intocáveis da Igreja Católica, como, por exemplo, a doutrina da transubstanciação na Eucaristia, que a doutrina da transubstanciação é aquela de que quando você pega a hóstia e você pega o vinho que vai ser tomado ali no momento da Santa Ceia ou da Santa Missa, que os católicos dizem, aquela hóstia se torna o corpo de Cristo e o vinho se torna o sangue de Cristo. Então, em oposição a essas doutrinas que já tinham sido bem definidas, por exemplo, no Quarto Concílio de Latrão em 1215 a.C., já se tinha definido que de fato a transubstanciação acontecia. Ali era de novo o corpo de Cristo substancialmente sendo colocado em sacrifício. A oposição a doutrinas tão consolidadas pela Igreja Romana colocou Wycliffe no rol de ser interpretado como um herege. Entretanto, não somente isso, ele passa a se opor à legitimidade absoluta do Papa. E tocar na legitimidade absoluta do Papa, meu amigo, numa igreja que tinha poder político de te matar, era você correr um risco inimaginável. Ele apresenta a teoria dos senhorios, onde ele dizia que, biblicamente, a liderança só tem legitimidade se agir fora dos próprios interesses, ou seja, devendo servir e não ser servida. Quando ele diz isso, num papado que vivia debaixo do glamour, onde cardinais e bispos viviam debaixo das grandes riquezas da Igreja Católica e de toda a opulência, imagina dizer isso naquela época. O clero e o reino, mas não só contra a igreja, ele ainda tratava isso, que o reino também tinha que servir e não ser servido. Em um tempo onde o coração do rei normalmente ele se inclinava para um absolutismo, o reino também começa a odiar as visões e as ideias dele. O clero e o reino viram nisso um discurso perigosíssimo. No desenvolver de suas teorias, não nos admira que os poderosos que antes o protegiam passam a abandoná-lo. Porém, não parou por aí. Com o tempo, Wycliffe compreende que, apesar de as Escrituras pertencerem à igreja, esta igreja não era a instituição hierarquizada. Olha o que o cara está falando. Naquela época,
Você só tinha acesso à escritura por meio da Vulgata Latina, ou seja, você tinha que saber latim. A maior parte da Europa, latim já era uma língua morta naquela época. E agora, a maior parte da Europa, ninguém leigo, nenhum leigo, conseguiria ter a escritura em suas mãos. O que o Wycliffe fala? Não, a escritura, ela é da igreja, pertence à igreja. Só que se ela pertence à igreja, não pertence à hierarquia da igreja, ao clero, ao alto clero, pertence a toda a igreja. E a igreja é este corpo místico, invisível, e que muitas das vezes não está sendo habitada pela igreja, na igreja institucional. Se opor a isso faz com que também comecem a nascer os primeiros movimentos de tradução da Bíblia. Vocês param para analisar o que é colocar a Bíblia na mão de todo mundo? Colocar a Bíblia na mão de todo mundo significa que todo mundo agora terá o direito de interpretar a Bíblia. Tanto que o romanismo, o que ele faz em relação a isso hoje? Qual é a política romanista? E qualquer católico que defenda a sua igreja, o que ele vai dizer? Não. O único que pode interpretar a escritura é o alto clero. O alto clero, ele que diz o que a escritura significa. Só que nem o alto clero consegue chegar a consenso em um monte de doutrinas. E eles aceitam a tradição que muitas das vezes nem eles conseguem entender direito o que aquilo significa. A igreja era o corpo invisível e não se confundia com a igreja institucional. E tantas vezes sequer manifestava as obras de Cristo, esta igreja institucional. O seu pensamento seguia, por exemplo, a influência de Agostinho de Hipona. Há outro fator em Wycliffe, não visto com bons olhos pelo pontificado romano. Para ele, como eu disse, uma vez que a escritura pertencia à igreja, ela precisava ser traduzida. O fator é o seguinte. Em 1382, em Lutterworth, Wycliffe tem seu primeiro AVC, contudo ele continua a se dedicar à escrita. E sua morte se dá em 1384 em uma missa. E como não havia sido declarado até essa época como herege, ele foi enterrado em terra consagrada. Naquela época você tinha cemitérios dentro da igreja, e esses cemitérios normalmente eram para o clero, ou eram para quem tinha muito dinheiro para pagar para ser enterrado ali. Porque aí você já garantia menos anos, ou então a redenção eterna para não passar pelo purgatório e ir direto. Era assim que funcionava naquela época. Wycliffe, ele é enterrado em terra consagrada. Entretanto, no Concílio de Constância, em 1415, a igreja o declara herege, exuma o seu corpo, crema o seu corpo até virar cinzas e lança o seu corpo no rio Swift. Porém, nas décadas seguintes, seus discípulos que posteriormente ficariam conhecidos como os Lollardos, continuariam divulgando seus textos, os quais, saindo da ilha britânica, atravessariam a Europa e chegariam à Boêmia, atual República Tcheca, gerando mais um movimento que ia se tornando cada vez mais imparável. E agora nós vamos nos transportar da Inglaterra para a Boêmia, para falar de um dos grandes referenciais da Reforma Protestante, John Huss. Quem já ouviu falar desse nome? John Huss. Interessante conhecer isso, né? Bacana, mas eu quero ler sobre a história deste homem. No ano de 1369, nascia na Boêmia, que é a atual República Tcheca, um homem simples, mas que teria um impacto enorme em seu tempo, que seria um farol aceso e de intenso fulgor apontado diretamente para os corações de sua nação, expandindo a sua luz por toda a Europa e que terminaria como uma referência para os movimentos que se desencadeariam nas décadas seguintes. John Huss era o seu nome, que traduzido significa João Ganso. Sim, exatamente isso. Nascido em Husinec, ou Husinets, que significa a cidade dos gansos. João Ganso, nascido na cidade dos gansos. Era de uma família simples e humilde, tal qual seu nome.
como uma infância cercada de muita pobreza, de pais diaristas e iletrados. Ele, porém, seria inundado de sabedoria, fervor e de uma coragem inigualável. Imensamente dedicado aos estudos e envolto de um caráter bondoso, jeito cortês e gracioso, era totalmente o contrário do gênio de Wycliffe. Como eu falei, Wycliffe não tinha nada de simpático. Esse cara aqui, ele já era cortês, ele era gentil, ele era gracioso, ele era bondoso, ele era cuidadoso em tudo que ia fazer. Um de seus grandes inimigos, dos seus piores desafetos, certa vez escreveu sobre John Huss. Olha o que escreveu, um dos piores inimigos dele. Ele disse, ele é sensível, gentil ele é sensível e gentil para com os mais pobres. Seu rosto pálido é meigo e doce. Sua vida é dura e simples. Nenhuma censura pode ser vista em sua conduta. Seus modos são tranquilos e rígidos. Por essas coisas, os corações dos homens são atraídos para ele. E quando ele abre a sua boca, eles ouvem como se alguém lhes falasse do céu. Olha o testemunho do inimigo do cara, velho. Para analisar isso. O inimigo do cara dizendo isso do cara. Aos 17 anos ingressa na Universidade de Praga, que é a capital da Boêmia, onde sua vida e sua história, a partir de então, aconteceria principalmente ali, que era a capital de seu país. Com pouco mais de 30 anos, foi nomeado reitor e designado a ser pregador na Capela de Belém, onde exerceu esse ministério com fervor e eloquência magnéticos, que, aliados à sua natureza bondosa e envolvente, alcançou a admiração de Venceslau, rei da Boêmia, e de sua esposa Sofia, para os quais se tornou seu confessor. Na verdade, o apoio da família real seria de suma importância para que a pregação de Huss ganhasse o alcance que de fato ganhou. Quando assumiu a Capela de Belém, ele tinha por volta de 18 anos que John Wycliffe morrera na Inglaterra. Os sermões do inglês, aliados às suas ideias fortes de reforma, teriam um impacto evidente, influenciando os estudos de Huss, conquanto não se possa dizer que ele tenha se tornado um discípulo dos ensinos e doutrinas do teólogo inglês. Na verdade, inicialmente Huss entendia que Wycliffe era um herege, até que foi apresentado aos seus escritos, sendo incentivado por alguns ingleses que ele acolheu a conhecer os ensinamentos do filósofo inglês. O que antes então ele propunha tratar-se de heresias contra a igreja, terminou por revelarem-se legítimos e envoltos de verdades inegáveis. Deus iluminava cada vez mais o entendimento de Huss. Tudo aquilo levou Huss a compreender que a Escritura estava acima da voz do Papa, ou dos papas, visto que na época de Huss havia 3 papas. Vocês já sabiam que na história da Igreja Católica teve uma época que ficou uma disputa entre os 3 papas, justamente ele vivia essa época. E a família real da Boêmia decidiu apoiar o Papa de Pisa. Ao mesmo tempo, o comportamento dos líderes da igreja e de seus sacerdotes não se coadunava com tudo que a Bíblia esboçava sobre o caráter de Cristo. Tanto que na Capela de Belém, onde Huss pregava, teve em suas paredes uma pintura que protestava contra a opulência, arrogância e orgulho papal e sacerdotal, em contraste com a humildade de Cristo. Em suma, a pintura que foi colocada ali, registrada na Capela de Belém, mostrava Cristo seguindo para Jerusalém, vestido de pobreza e humildade, cercado de alguns pescadores e mendigos que o seguiam. Enquanto do outro lado, na outra parede, em orgulho e arrogância, o Papa seguia coroado, vestido de veludo, com uma carruagem gloriosa, acompanhado de homens ricos e poderosos e de seus sacerdotes. Aqueles quadros resumiam o discurso de Huss contra a igreja. Aquele retrato sintetizava
o pensamento daquele padre estudioso e dedicado. Apesar disso tudo, Hus ainda nutria respeito pelo Papa de Pisa, de sorte que ele decidiu, ao invés de se opor diretamente à autoridade papal, apenas pregar seu amor pelas Escrituras, incentivando as pessoas também a lerem e amarem a Bíblia. Isso geraria ódio na liderança da igreja, o que posteriormente significou a ordem de se queimar todos os livros de Wycliffe e de se proibir-lhes a leitura. Do mesmo modo, foi proibida a pregação fora das catedrais, das igrejas paroquiais e dos mosteiros. E como John Hus pregava numa capela, que não era catedral, e que não era um mosteiro, e que não era uma paróquia, ele ficou impedido de pregar. Hus inicialmente obedeceu à proibição papal e se silenciou. Porém, a sua consciência queimava, sua alma ardia, e ele teve que decidir entre contrariar o Papa ou obedecer ao seu chamado. E a decisão foi óbvia. Hus continuou pregando cada vez mais veementemente, rogando por uma reforma na igreja. Esse seria apenas o seu primeiro ato de desobediência contra a liderança papal, o qual seria acompanhado de inúmeros outros. Algum tempo depois, já em 1410, Hus foi convocado a Roma para prestar conta de seus atos, porém ele negou-se dirigir àquela corrupta cidade. Em Praga, no púlpito de sua capela, ele tinha o apoio do rei dos poderosos de Boêmia. Em Roma, ele seria refém da perversidade da liderança da igreja. Essa resposta de Hus seguia a mesma visão de Wycliffe, não quanto à legitimidade papal, mas com relação à autoridade final da Escritura, que se sobreporia à autoridade humana. Isso era um ataque direto à liderança da igreja. Outro sim, em outra ocasião, quando João 23, Papa de Pisa, declarou guerra contra Ladislau de Nápoles e nominou aquele ato militar de cruzada, buscando patrociná-lo com a venda de indulgências. Hus, mesmo contra a família real, que também tinha autorizado a venda de indulgências, declarou que apenas Deus tem poder para conceder perdão e indulgências, e que ninguém poderia vender o que somente o Senhor poderia conceder. Os atos de Hus, que já lhe tinham rendido uma excomungação, somados a essa posição, lhe renderam nova excomungação. E ele mais uma vez foi convocado para comparecer à corte papal. E aqui o negócio vai se estreitando para cima do cara. Hus desobedeceu. E a pena para sua desobediência se estendeu à sua cidade, Praga. Que agora o Papa, ele tinha poder para designar e decretar sobre uma determinada cidade interdito, o que significaria que aquela cidade morreria sem comércio e na pobreza. Então agora a desobediência do servo de Deus significa impor sobre a cidade um interdito papal. Por esse motivo, o pregador decidiu exilar-se para o sul da Boêmia, lugar onde se dedicou unicamente à literatura. Exilado, Hus é informado de que se ergueria um concílio em Constança. Lembra que eu falei lá atrás de um concílio em Constança? Que eles decidiriam por declarar Wycliffe herege, exumaria o seu corpo, queimaria e jogaria no rio Swift. Então, esse concílio, Hus recebe a notícia de que esse concílio iria acontecer. Constança fica na Alemanha, onde haveria a oportunidade de se tratar da reforma da igreja. O imperador Sigismundo lhe dá um salvo-conduto para garantir sua segurança, permitindo-o participar do concílio. Vendo nisso uma oportunidade de expor suas ideias e de transformar os caminhos da igreja, ele aceita ir até Constança, mesmo conhecendo os riscos que lhe cercavam. Dentre outros assuntos, o concílio de Constança definiria quem seria o Papa legítimo, já que havia 3 papas. Mas Hus sabia de todos os riscos que estavam diante dele e conhecia inclusive que o Papa João 23, Papa de Pisa, não lhe era simpático. Contudo, chegando a Constança, João 23
o recebe cordialmente. Entretanto, poucos dias depois, Hus foi intimado ao consistório papal. O consistório é aquela reunião onde ficam os bispos e cardinais do Papa e eles conclamam, eles notificam, intimam uma pessoa porque eles têm poder jurisdicional, eles têm poder de julgar aquela pessoa. Hus foi intimado ao consistório. Ele compareceu e foi acusado de ser herege, o que negou. Foi constrangido a se retratar, mas não fez. Isso ensejou a sua prisão. E agora eu vou dizer qual era a regra da Santa Inquisição quando prendia, quando fazia uma acusação contra um homem desse e acusado para a Igreja Católica já significava praticamente condenado. Só que aí você podia se retratar. Sabe o que significava se retratar? Vamos lá. A regra da Inquisição que o acusava era simples. Se ele confessasse, ele seria condenado à prisão perpétua, se ele confessasse. Se ele não confessasse, ele seria morto na fogueira. E aí? Para onde o cara vai? Diante de seus detratores, porém, Hus ainda disse: eu apelo para Jesus Cristo, o único juiz todo-poderoso e totalmente justo. Em suas mãos eu deponho a minha causa, pois ele há de julgar cada um, não com base em testemunhos falsos e concílios errados, mas na verdade e na justiça. Essa é a resposta do cara diante do concílio. Por 8 meses, John Hus permaneceu preso em Constança. No início, foi uma prisão domiciliar, em mosteiros. Porém, depois, ele foi submetido a um calabouço úmido, insalubre, sujo ao extremo, conforme era comum na Idade Média. Isso lhe fez adoecer profundamente e quase o matou, até que os médicos o tiraram da prisão e o levaram para uma casa a fim de ele se tratar. Estando melhor, foi enfim levado ao concílio e julgado. O imperador que lhe dera o salvo-conduto, mesmo gostando de Hus, preferiu se omitir, pois não queria ser lembrado por apoiar um herege. Na hora o cara apertou, mesmo os homens poderosos espanam. Imagina esses referenciais que hoje se levantam por aí, cara. Se apertar, estão tudo saltando, se mijando todo. Porém, as acusações e falsos testemunhos foram erguidos contra o homem de Deus, e Hus os respondia um a um. Os bispos e seus inimigos gritavam para que ele se retratasse de tudo o que havia pregado, mas ele dizia: como me retratar se o que eu preguei é a verdade que salva? Então a sentença de morte espumava na boca daqueles perversos sacerdotes que o odiavam. Até algumas das falsas testemunhas que depuseram contra o homem de Deus se arrependeram, porque viram o tanto que ele era bondoso, gentil, caridoso. Os caras tinham se levantado para falsamente o acusar. Aos prantos, aos pés dele, lhe imploraram perdão. Pelo que Hus os respondeu: estão perdoados. Espero que Deus também lhes perdoe. Esse é o caráter desse homem, velho. A multidão gritava, seus inimigos rangiam os dentes contra o servo de Deus, mas ele se mantinha sereno. Então, sabendo que seria ruim para o concílio ser lembrado por uma condenação brutal à morte, os bispos que o acusavam tentaram convencê-lo a aceitar um acordo que, além de livrá-lo da morte da prisão perpétua, lhe garantiria dinheiro, carruagens, e em alguns anos eles lhe ordenariam a bispo. Os caras viram para ele: não faz o seguinte, se retrata, cara, que a gente vai te dar dinheiro, a gente vai te livrar da pena. Vamos fazer o seguinte, se retrata do que você falou, que a gente vai te dar isso daqui tudo. E você daqui uns anos, a gente ainda te consagra a bispo, você vai participar aqui entre os cardinais. A resposta de Hus foi concisa: não pecarei contra Deus.
ganharia o mundo e perderia a minha alma. Permitam-me viver e morrer como um servo de Deus. Que isso, cara? Durante aqueles meses, um dos bispos que outrora o acusara se tornara seu amigo. E contagiado que fora pelo caráter de Hus. Chegou até o servo do Altíssimo chorando e implorou a ele que se retratasse. Hus o recebeu gentilmente e em lágrimas disse para aquele homem que outrora era seu inimigo, mas se tornara o seu amigo: Deus foi bondoso em nos tornar amigos e eu te amo. Não implore para que eu destrua a minha alma, fique tranquilo, eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Estamos nos sentindo um bando de frouxos, é ou não é? 102 cartas aquele piedoso homem escreveu, sendo que 65 foram redigidas nos 8 meses em que ele ficou preso. 33 cartas Hus escreveu no mês da sua morte. Diante do concílio, Hus ainda deixou uma de suas mais marcantes profecias. Vocês se lembram que no início eu disse que o sobrenome Hus significava ganso? Como era de costume, ele sempre brincava com o seu próprio nome. Hus, o humilde ganso da cidade dos gansos, em 1415 predisse, como um profeta de Deus: vocês assarão um ganso magro, mas em 100 anos ouvirão um cisne cantar. Não serão capazes de assá-lo, e nenhuma armadilha ou rede poderá segurá-lo. Em 1515, exatamente 100 anos depois, Lutero passaria a estudar o livro de Romanos para ensinar em sua cátedra. Ali no primeiro capítulo, no verso 17, ele entenderia aquela verdade libertadora: o justo viverá pela fé. Hus então é conduzido pelos seus algozes ao posto na Catedral de Constança, onde foi vestido das vestes sacerdotais para em seguida ser despido, simbolizando a retirada de sua ordenação. Cortaram-lhe os seus cabelos diante de todos e lhe vestiram de vestes que representavam as chamas que o consumiriam. Em sua cabeça puseram uma coroa de papel com desenhos de demônios e o enviaram para a estaca onde ele seria queimado. No caminho, porém, viu uma pira com todos os seus livros e cartas escritas, onde igualmente seriam queimados. Erguido na estaca repleta de feno e lenha, onde o executariam, novamente rogaram para que ele se retratasse, pelo que uma última vez ele respondeu: Senhor Jesus, por ti eu sofro com paciência essa morte cruel. Rogo-te que tenhas misericórdia dos meus inimigos. Aquele ganso não se calou, mas em chamas morreu cantando salmos e hinos de louvor a Deus. Suas cinzas foram recolhidas e lançadas no lago. Seus discípulos, porém, recolheram a terra em que ele fora queimado e o levaram para a Boêmia. Aquela fogueira que destruía a carne do servo de Deus iluminaria como um farol forte e distante que influenciaria uma reforma necessária, da qual todos nós somos filhos. E agora eu quero ler a história de mais um homem de Deus, Jerônimo Savonarola. Não há melhor escolha quando se fala de bons referenciais humanos quanto Jerônimo Savonarola. Nascido em Ferrara no ano de 1452, em meio ao movimento renascentista, bem como quase contemporâneo ao surgimento da imprensa inventada por Gutenberg, esse monge dominicano se levantaria como um arauto e um profeta de seu tempo. Educado por seu avô, que era médico, também recebeu deste princípios que fundamentariam toda a sua forma de pensar e agir. Às margens do rio Pó,
ainda muito jovem, provavelmente adolescente ainda, Savonarola chorava pelos pecados e injustiças que acometiam o povo à sua volta. Aquilo o incomodava profundamente. Ele via o luxo dos poderosos, a corrupção e perversidade dos líderes da igreja e se prostrava por horas inteiras chorando diante do Senhor. Um monge desconhecido se vê profundamente tocado e irremediavelmente comovido, compelido a se mexer. Aos 22 anos escreveu um tratado chamado de Ruina Mundi, sobre a ruína do mundo, pouco antes de adentrar para a ordem dominicana. Ali, nesse tratado, ele expunha o pecado de seu tempo, comparando-os aos de Sodoma e Gomorra. Algum tempo depois, deixou sua família para viver a vida monástica, dedicando-se ao jejum e à oração, ao mesmo tempo em que se entregava ao estudo profundo das Escrituras. Inserido na ordem dos pregadores de São Domingos, sua dedicação não passou despercebida, uma vez que aquele monge era disciplinado no jejum, oração e na busca por santidade. Seu inconformismo e desejo pela transformação do mundo à sua volta lhe renderam cada vez mais uma profunda dedicação à oração, à consagração e em esperança no Senhor. E no tempo certo o Senhor lhe ouviria. Aquele jovem que sofria por dentro seria mais uma ferramenta precursora da reforma que o mundo testemunharia em Martinho Lutero. Finalizada a primavera do ano de 1490, Florença, a famosa cidade italiana, era regida por uma família corrupta, perversa, sob a liderança de Lourenço de Médici. Por vontade de Deus, sob pedido do próprio Lourenço, provavelmente influenciado por Pico della Mirandola, que era admirador de Savonarola, este retorna a Florença, onde anos antes se dedicara ao ensino, mas não fora aceito devido ao seu sotaque carregado de Ferrara. Não demoraria para que Lourenço de Médici percebesse que aquele monge lhe causaria problemas. Inicialmente, Savonarola se dedicou apenas a expor as Escrituras aos frades de seu convento, mas a força de seus sermões, enquanto expunha o Apocalipse, foi ganhando notoriedade e as pessoas passaram a se ajuntar nos jardins onde normalmente ele pregava. Porém, não se tratava de um mero pregador eloquente e sábio. Ali se erguia um profeta com predições precisas e uma força imparável, visto que debaixo estava da poderosa unção do Senhor. Dentre as suas predições estava de que Florença seria cercada e tomada pelo rei da França, Carlos VIII. Na época do cerco, Lourenço já havia falecido, tendo inclusive recebido a extrema unção diretamente de Savonarola. Seu filho, Pedro de Médici, fora incapaz de preparar a cidade contra a invasão de Carlos VIII, de modo que, em desespero, os cidadãos de Florença recorreram a Savonarola. O monge, agora com a missão de embaixador, se dirige ao rei da França e lhe informa que 2 anos antes ele havia profetizado que Florença seria tomada. Então exorta a Carlos VIII que não fizesse mal aos habitantes de Florença e nem impusesse jugo pesado, tendo em vista que isso irritaria o Senhor, que estava dando livramento àquela cidade. O resultado disso é que Florença, por meio de Savonarola, faz um acordo com Carlos VIII, no que impede a sua devastação. Porém, o Papa Alexandre VI, que odiava aquele homem, se une aos estados italianos, aos reis da Espanha e da Alemanha, em uma santa aliança contra o rei Carlos VIII. Conquanto a cidade de Florença defendesse até então Savonarola, a política internacional lhe faria oposição, uma oposição que culminaria anos mais tarde em seu martírio. Dentro disso, importa registrar que o próprio Savonarola havia profetizado que seu tempo na cidade de Florença, após aquele seu retorno, seria de apenas 8 anos, e assim o foi. Esse é o homem de Deus. Contudo, outros fatos devemos relembrar. Quanto à história desse santo homem de Deus,
O poder de suas palavras não repousavam apenas em uma retórica vazia. Durante anos e em diversas crises, Savonarola mandou derreter o ouro e a prata, que eram de propriedade da igreja de Florença, para poder distribuir aos pobres. Lutou pela reativação e defesa do comércio da cidade, para que os menos favorecidos pudessem ter acesso a empregos. Denunciou ativamente a corrupção das famílias mais poderosas, colocando grande parte da aristocracia de Florença como sua inimiga. Os sermões de Savonarola contagiaram a cidade. Suas profecias confirmavam que ele era definitivamente um homem de Deus e lhe revestiam de grande autoridade. Tudo aquilo gerou um avivamento inigualável em seu tempo, de modo que a cultura pagã foi sendo extirpada de dentro de Florença, ao ponto de a festa de carnaval ser substituída por uma festa religiosa, onde livros, objetos e tudo aquilo que era imundo era ajuntado em pilhas enormes e que depois era colocado fogo. Essas pilhas chegavam a ter 73 metros de circunferência e até 18 metros de altura. Pessoal jogando as suas vaidades, jogando tudo ali para ser queimado. Olha o nível de avivamento que o cara produziu. Não somente isso. Multidões afluíam para a Catedral de Florença a fim de ouvi-lo pregar. Muitos chegavam no meio da noite esperando as portas da igreja se abrirem. Seus sermões faziam com que o povo se derramasse chorando em arrependimento. Comerciantes devolviam o que haviam extorquido injustamente dos menos favorecidos. Muitos testemunhavam que ao subir no púlpito, o rosto de Savonarola parecia ser envolto de um brilho celestial. Algumas vezes, absorvido em oração por até 5 horas, parecia estar fora de si, tamanha a presença de Deus em sua vida. Por 8 anos pregou em Florença conforme profetizara. As denúncias frequentes contra a corrupção dos poderosos e da igreja foi criando uma revolta cada vez mais intensa contra a sua pessoa. O Papa Alexandre VI, contra quem Savonarola também pregara, uma vez que se tornou líder da igreja por meio de suborno, tentou comprá-lo para si, oferecendo-lhe o chapéu cardinalício. Savonarola, como homem de Deus, o rejeitou com as seguintes palavras: "Não quero outro chapéu que um vermelho de sangue." Isso fez com que os poderosos de seu tempo ficassem encurralados pelo poder das denúncias proferidas pelo profeta do Senhor. E as tramas contra a sua vida foram se ampliando e rumando para o inevitável martírio. Ainda assim, o Papa impôs que Savonarola não mais pregasse. O resultado disso foi que o monge, recluso em seu gabinete, passou a escrever. Seus escritos chegaram à imprensa e passaram a ser divulgados e lidos por toda a Europa. Para de pregar, o cara começa a escrever, chega agora e inflama toda a Europa com o desejo pela reforma. O grande problema é que a cidade passou a sofrer com a presença do profeta, uma vez que confiscos, interdições e perseguições são derramadas impiedosamente sobre Florença. Como de costume, quase a totalidade dos nobres da cidade abandonou Savonarola. O povo ainda estava ao seu lado, mas esperava que o monge realizasse algum tipo de milagre que os livraria da fome e de toda a opressão que lhes havia sido imposta. Por ocasião dessa expectativa que o povo tinha, em que o profeta realizasse algum milagre, um monge franciscano, inimigo público de Savonarola, propõe um desafio com a finalidade de demonstrar que ele era um charlatão e um falso profeta. Vou dizer como é que era o desafio. O desafio consistia no seguinte: no meio da praça de Florença foi construída uma plataforma enorme e retangular, a qual fora enchida e coberta com terra para que não pudesse queimar. Sobre a plataforma fizeram 2 grandes piras erguidas paralelamente, deixando uma passagem no meio. As piras seriam acesas e os 2 monges, o franciscano e Savonarola, deveriam passar no meio e sair do outro lado ilesos. Savonarola não aceitou o desafio. Não por medo, mas por saber que aquilo era estúpido e representaria tentar a Deus.
Entretanto, um de seus seguidores aceita o desafio em seu nome. Tem sempre um cara para escrever, né? O nome dele, né? Fala, não, eu te coloco, te inscrevi num concurso. Põe o nome do pobre do Savonarola lá no concurso. No dia proposto, Savonarola, por fim, decide comparecer para enfrentar o desafio mesmo contra a sua vontade. O monge franciscano, porém, nem aparece. Quem propôs o desafio, você está doido, moço? Tudo estava pronto para que acendesse o fogo sobre as colunas, quando caiu um temporal tão intenso que não haveria esforço humano que poderia inflamar aquelas piras. Muitos leram aquele fenômeno como um milagre. Outros utilizaram o mesmo fenômeno para afirmar que tudo aquilo confirmava que Savonarola era um impostor. O Papa Alexandre VI conseguiu então alinhar seus intentos com os poderosos de Florença, já que o confisco de bens e a interdição da cidade estavam imperando, e Savonarola passa a ser perseguido a fim de ser preso. Por fim, mesmo com seus frades prontos a lutar por sua liberdade, o monge se entrega. Seu julgamento impunha sobre ele a acusação de pregar diversas heresias. Seus amigos lhe abandonam, e outras testemunhas falsas e inimigas do monge são erguidas como provas. Ele então é submetido às mais intensas torturas. Dentre as torturas, o profeta teve suas mãos atadas às costas, e eles passavam uma corda nos seus ombros, com suas mãos atadas às costas, subiam a uma altura enorme, e de lá eles soltavam a corda até quase ele bater no chão. Seus músculos eram rasgados, ele era totalmente desconjuntado. Mesmo assim, também os seus pés foram queimados inúmeras vezes para que ele confessasse ser um herege, mas ele se manteve firme. Em um dado momento de fraqueza, eu nem vou dizer que é fraqueza, porque você sendo submetido a essas intensas torturas, quem é que suporta isso ao ponto do inimaginável? Paulo ele mesmo diz que em determinado momento, ele estando submetido às feras em Éfeso, ele quase que perde, ele se desespera da própria vida. Em um dado momento de fraqueza, mediante torturas inimagináveis, o que ele chegou a confessar diante de intensa dor era que não era profeta. Contudo, após finalizadas as sessões de tortura, ele retorna atrás e disse que nunca teria dito aquilo. Talvez em delírio, porque conscientemente ele não disse. O Papa e os cardeais corruptos queriam que ele fosse levado a Roma, mas os poderosos de Florença preferiam que ele fosse mantido, julgado, condenado e executado em sua cidade, por meio de, mediante torturas, ele revelasse os segredos dos poderosos da cidade. Ele era lá o confessor deles, e eles falaram, cara, vai que tortura lá, eles colocam todas as fragilidades, expõem todas as fragilidades aqui. Os julgamentos se operam, e ele, juntamente com 2 aliados, é condenado à forca. Por misericórdia, a condenação seria, primeiramente, ser enforcado e após ser queimado. Aqueles 3 morreram de modo sereno, como é comum àqueles que são elevados a mártires do Senhor. As suas últimas palavras diante do silêncio dos que aguardavam a sua execução foram: não deveria eu voluntariamente morrer por aquele que tanto sofreu por mim? Enforcado e depois tendo seu corpo queimado, suas cinzas foram lançadas às águas do rio Arno, para que não restasse nada e nenhuma relíquia de seus restos mortais em poder dos seus admiradores. Sob as águas do rio Arno, ou rio Reno, as cinzas do profeta gritam e se unem àquela tão grande nuvem de testemunhas que rodeiam os que creem. Durante os anos de 1490 a 1498, em que aquele avivamento atingia o coração de Florença e gritava por toda a Itália e transformava todo o mundo europeu, um garoto que caminhava pela Alemanha era observado por Deus. Ele seria instrumento de uma reforma e uma transformação poderosa, o que nos devolveria a uma consciência profunda do que de fato é o Evangelho. Esse garoto,
que tinha por volta de 6 anos quando Savonarola começou a pregar em Florença e que tinha pouco mais de 14 anos quando ele foi martirizado, olharia para esse referencial e seria profundamente impactado. O nome desse homem vocês conhecem, Martinho Lutero. E a história dele também, eu creio, vocês já conhecem. Contudo, não deixo de pensar que Savonarola se ergueu como mais um João Batista que, em seu tempo, preparou o caminho para uma reforma que nos trouxe até aqui. Um caminho é trilhado a partir de referências e marcações específicas. Algumas vezes vemos a posição de uma montanha, uma árvore frondosa em um trevo ou cruzamento, uma casa, um comércio, um rio, uma rocha, um vale, um tipo de vegetação. Outras vezes, até mesmo nas estrelas nos céus, encontramos esses referenciais que nos orientam. Olhar para referenciais não significa idolatrá-los, antes representa se situar para que se perceba se o caminho trilhado é o correto. Em tempos de avanço da ciência e do conhecimento, temos abandonado os referenciais antigos e analógicos por homens que dizem conhecer o caminho, que alegam ter inventado as placas novas e sinais novos, aguçando a curiosidade e o vício dopaminérgico por novidade, que correm nas veias e no sangue da nossa geração. Porém, quando o método não dá certo, quando os aplicativos sugeridos falham, quando o GPS fica fora de área e os que acreditam nas promessas e esperanças dos grandes mestres de nosso tempo se veem desconsolados e abandonados, ainda são culpados por esses mesmos mestres. Vocês não seguiram direito o que eu disse. É uma covardia em cima de covardia. Esses 3 exemplos que eu apresentei foram erguidos por Deus para preparar o caminho de uma reforma que seguiria nos séculos seguintes. Como vimos, seus escritos, história de vida, desafios nos sinalizam para além das palavras. Refletem coragem, disposição, dependência do Senhor, amor altruísta e sacrificial, virtudes que hoje se veem cada vez mais escassas. Poderíamos, sem medo, colocá-los entre os heróis da fé, visto que enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados em prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, necessitados, afligidos e maltratados, conforme está lá em Hebreus 11, verso 35 a 37. Sim, nos vemos rodeados por tão grande número de testemunhas, das quais o mundo não era digno. Atualmente, a escassez de referenciais ou a ignorância quanto a tantos modelos de homens de fé faz que eu e você abracemos um viver sentimental, frágil, egoísta, fugindo de qualquer experiência dolorosa. Nós nos desesperamos diante de problemas tantas vezes tão pequenos. Ficamos desorientados por instabilidades econômicas e políticas, cara. Outros homens abandonam o casamento e a família, pois não conseguem se compromissar minimamente. Fugindo de responsabilidades, homens de nossos dias abandonam a paternidade ou decidem nem experimentá-la por medo de falhar. A coragem abandonou os corações. Entregamos os cuidados da casa, a provisão, a resolução dos problemas às nossas esposas, deixando-as sobrecarregadas. Depois ainda a culpamos quando de alguma forma ela tenta desabafar e a chamamos de chata, inconveniente. Terceirizamos a escola, a internet e a televisão, o ensino de nossas famílias e filhos. Quantos homens que já passaram dos 30 ou mesmo dos 40 anos não têm coragem sequer de constituir família, visto que não desejam assumir quaisquer responsabilidades? Com relação à obra do Senhor, não preciso nem falar. As igrejas têm sido inundadas de líderes mulheres que são psicologicamente mais vulneráveis para lidar com problemas de natureza espiritual, em virtude de os homens terem decidido não se comprometer.
A seara continua grande e os trabalhadores cada vez mais escassos. É a transferência omissa da responsabilidade espiritual do próprio lar, tanto que em grande parte das vezes as mulheres são mais participativas do que os homens na obra do Senhor. Creio que nunca o inimigo encontrou uma oposição tão fraca aos seus ardis. O diabo nos tem vencido sem qualquer esforço. Essa é a grande realidade do nosso tempo. A nossa ambição, nosso narcisismo, nosso alto amor e alto cuidado já nos derrotaram. A nossa sanha por ganhar, ganhar e ganhar já nos fez perdedores. Antes o inimigo precisava levantar o Estado, os religiosos e todo mundo para destruir os homens de Deus. Hoje, Satanás apenas nos convenceu o quanto é mais fácil aceitar a corrupção do mundo. Fomos convencidos de que é bem mais fácil nos entregarmos ao comodismo que a nossa carne clama. É mais fácil nos rendermos ao que os nossos olhos desejam. Nossa geração não se opõe mais ao mundo, nem à carne e nem ao diabo. Pensa acerca de si, os homens de nosso dia. Eu só quero paz. Desejo colher os frutos do meu trabalho, juntar uma reserva financeira ou me programar para a aposentadoria e me aquietar. A voz do Espírito, entretanto, grita sem ser ouvido. Louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Porém, a maioria de nós já tem a justificativa na ponta da língua para apresentar diante do justo juízo, não é não? Ah, Senhor, mas eu precisava me ocupar, eu não tinha tempo. Não, homens, o Senhor lhes chama, lhes convoca para se erguerem com coragem de modo ativo para a propagação de seu evangelho e para a constância, firmeza e dedicação em tudo que tange a obra do Senhor. Busquem-no, amem-no, prostrem-se diante dele em arrependimento por sua omissão e descaso. Não hajam como os ateus, como ateus que não praticam e que ainda o chamam, não hajam como ateus por não praticarem o que ele nos chama a praticar. Peguem no arado, calejem as mãos, fortaleçam seus pés e caminhem. Levantem-se como soldados de Cristo, como valentes do Senhor. No dia chamado hoje, lhes grita e se ergue diante de vocês. Não permitam que o cansaço da idade lhes arranque a possibilidade de uma experiência profunda diante do Criador. Não justifiquem seus atos de omissão nos seus filhos, mulheres, família. Como já disse Jesus, aquele que ama mais a sua família do que a mim, não tem parte de mim. Proclamem-no nas praças, nas ruas, no seu trabalho, como servos, como patrões, como maridos, como filhos, como amigos e pais. Exerçam a autoridade que lhes foi dada quando vocês foram feitos filhos do seu amor. A glória de nosso Deus e o seu reino não são artigos secundários que devem compor as últimas prioridades do nosso coração. Não, não. Priorizemos o nosso Deus em tudo. Relembro um hino já muito cantado no passado em nossas igrejas, mas que hoje é totalmente esquecido e muito menos vivido ou praticado. Ele diz assim: avante, servos de Jesus, por nosso Deus. Nas trevas brilhe a vossa luz, a luz lá dos céus. Glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Levanta, Josué, pendão, como em valor, e o inimigo foge então, com grande pavor. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante sigo levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei em nome de Jesus. Sai com 300 de Gideão a combater
Os midianitas logo vão à guerra perder. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Golias, muito soberbo está, zomba de Deus. Mas vem Davi e nele dá com a ajuda dos céus. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Cerrai fileiras, ó fiéis, sempre avançai. No céu, coroas e lauréis, Jesus vai lhes dar. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. Ó servos do Altíssimo. Ó servos do Altíssimo, ergam-se. Em nome dele, ergam-se. Não desfaleçam em sua obra, nem em suas famílias. Sejam os grandes condutores de seus lares, sacerdotes erguidos com autoridade sobre suas esposas e filhos. Tomem o posto. Quando a fé quiser desvanecer, lembrem-se de Paulo, Pedro, João dos Apóstolos. Lembrem-se do seu Senhor que cumpriu com todo o seu ser a vontade de quem o enviou. Trabalhem diante do Senhor, pois isso não será vão. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.